Oi, pessoal! Estamos aqui de volta com mais uma aula do Goiás Bem no Enem, aula de redação para vocês aí que estão no estudo orientado, se preparando intensamente para esse desafio que está se aproximando. E hoje, o que nós vamos fazer? Vamos dar continuidade à aula anterior. Então, vem comigo. Nós vamos trabalhar, observar, analisar a construção linguística do material base, que vocês já receberam, o material principal da redação nota 1000. Hoje nós vamos analisar o quê? O desenvolvimento 1 daquela redação que nós analisamos, nós começamos a analisar, fizemos a introdução e agora nós vamos para o desenvolvimento 1. Então vamos lá ver o que tem de bom para a gente aprender e assimilar para o nosso próprio conhecimento. O tema, só para relembrar, é persistência da violência contra a mulher no Brasil. E nós vamos aí focar nesse momento no desenvolvimento 1. Nós temos aqui o parágrafo de desenvolvimento. Lembra que eu sempre comento com vocês que o parágrafo tem que ser grande? Pois é isso mesmo. Então leiam comigo. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. De acordo com Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil a agressão contra a mulher rompe essa harmonia. Haja vista que, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso em relação à proteção feminina, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes, como as muitas vítimas que deixam de efetivar a denúncia por serem intimidadas. Desse modo, evidencia-se a importância do reforço da prática da regulamentação como forma de combate à problemática. Então, lá na introdução, não sei se você se lembra, se não lembrar, é só retomar lá. E vocês têm esse material aí na escola. Foi falado, foi colocado que uma das questões é a insuficiência das leis para combater, dos mecanismos legais, de leis, de justiça, para combater a questão da violência contra a mulher. E esse parágrafo retoma justamente essa ideia. E isso já está claro lá no início do parágrafo, quando fala da questão constitucional, ou seja, a Constituição é o quê? Não é a nossa grande lei, a lei maior? Pronto, é a retomada da ideia que foi apresentada na introdução. Agora, o que esse parágrafo tem para a gente aprender, assimilar? Vamos lá, olha isso. Nós temos aqui a parte, então, que foi mencionada lá na tese. Está com outras palavras, mas é a mesma ideia. Nós temos o repertório sociocultural, que nesse caso é a citação de um filósofo, de acordo com Aristóteles, e aí você usa esse tipo de construção. Segundo Aristóteles, são possibilidades, Nós temos as palavras-chave ou ideias do tema que aparecem ao longo desse parágrafo. Por quê? Porque você está fazendo a explicação. Então, é natural e é esperado que essas palavras-chave apareçam. Então, nós temos no Brasil, Brasil aparece no tema. Agressão contra a mulher, no tema aparece violência contra a mulher, então é a mesma coisa. E na parte mais de baixo, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes, que é a questão da persistência dessa violência, A ocorrência, quer dizer, ocorre sempre, de modo persistente, intenso. O que mais que nós temos nesse parágrafo de desenvolvimento? Lembra da introdução, desenvolvimento e conclusão do parágrafo? A essa altura você já sabe que um parágrafo bom é construído assim. É bom para você porque organiza suas ideias. Você sabe, eu começo apresentando a ideia, depois eu desenvolvo, eu explico, detalho, faço uma explicação bem bacana,
completa, bem detalhada, e depois eu fecho o meu parágrafo pronto para partir para o próximo. Então, acompanha comigo aqui, ó, as barrinhas diagonais e as chaves para você identificar onde começa e onde termina cada uma das 3 partes dentro do parágrafo. Olha só. Então, nós temos esse começo aí das 2 primeiras linhas. É indubitável. O que é indubitável? Sem sombra de dúvida, não tem dúvida nenhuma que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Pronto, eu já deixei claro do que eu vou falar. Então, essa é a minha introdução. Depois vem o meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento aqui sempre vai ser maior que a minha introdução, porque no desenvolvimento eu vou explicar tudo que eu preciso explicar. E depois vem a minha conclusão. Então, nessa explicação aí, eu me estendi bastante, detalhei, citei outro repertório, né, a Lei Maria da Penha, e faço a conclusão. Olha, desse modo evidencia-se, lembrando que a conclusão sempre vai começar com um operador aí argumentativo de conclusão. Então, nós temos, assim, as 3 partes do nosso parágrafo. Olha como é legal e fica fácil escrever dessa forma. Você sabe que os seus parágrafos são organizados assim. Isso ajuda você na preparação da ideia. Você tem a ideia, apresenta a ideia. Agora eu vou detalhar. Explico. Fecho o parágrafo. Próximo parágrafo. Mesma estrutura. E funciona muitíssimo bem. Mas tem mais coisa para a gente ver aqui. Então vamos lá. Essas palavrinhas, esses termos que estão destacados aí, o que eles são, né? Nós temos os operadores argumentativos que você precisa para a competência 4. Então, nós temos de acordo com, é um operador argumentativo, por meio da justiça, outro operador argumentativo, de maneira análoga, ou seja, de maneira semelhante, é mais um. Haja vista que é outro, embora a Lei Maria da Penha. Então, é mais um. Depois eu tenho como, que é um operador, né, de comparação, e eu tenho desse modo para finalizar. Olha quantos aqui, aqueles, né, diferentes, importantes, e tem mais uns aí que a gente não destacou, mas queria chamar a atenção de vocês para esses. Operadores argumentativos garantem a sua nota máxima na competência 4. Não se esqueça disso, e é muito importante começar com eles já. Esse parágrafo não começou, mas os próximos todos têm, então está garantido. O que mais que nós temos? Ah, temos mais. A gente ainda tem umas coisinhas aqui para ver, olha só. Aqui nós temos o quê? Esses operadores destacados para você. Agora, nós vamos observar a nossa modalização. É indubitável. É um modalizador de certeza. O que significa isso? Sem dúvida. Você poderia colocar, trocar, mas eu não conheço essa palavra. Você colocaria sem dúvida. Com toda certeza. Então, são expressões que mostram que você sabe do que está falando. Você cria uma certa autoridade para você falar sobre o assunto. O seu leitor fica convencido. O que mais de modalizador que nós temos? Só nesse pedacinho aqui, olha só. Nós temos a expressão deve ser, que ela funciona para modalização de necessidade. A política deve ser utilizada, né, de modo que, então, explica a necessidade disso, que foi a fala do Aristóteles. Nós temos, é possível perceber, e essa expressão, brechas que permitem, são modalizadores de possibilidade. Olha, é possível perceber. Está na cara que está indicando possibilidade, né? E brechas que permitem também a possibilidade. Por que que acontece? Porque tem as brechas. O que mais, gente? Nós temos aqui esses 2 modalizadores que eles já foram mostrados aí desse modo, né? São modalizadores o quê? De referência, modalizadores de contextualização, e nós temos, para finalizar lá, o modalizador de conclusão, desse modo. E aqui nós vamos observar a questão da vírgula de novo. Lembra que a gente tinha comentado
o uso da vírgula, olha só essa expressão que está destacada para vocês em negrito. A política deve ser utilizada de modo que... O que completa essa frase? De modo que o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Ah, você percebeu que essa frase foi quebrada, ela foi cortada para fazer uma explicação? Quando eu faço uma explicação, é como se eu colocasse parênteses. Se eu não quis colocar parênteses, eu coloquei as vírgulas. Então, eu preciso de uma vírgula antes e uma vírgula depois para fazer o fechamento. Igual você fecha, parênteses você não faz assim? Abre e fecha. Então, toda vez que você usar vírgula para isolar uma explicação, você está cortando uma frase inicial para colocar uma explicação no meio e depois você continua, você sempre vai abrir e fechar a vírgula. Viu só? Combinado, eu quero você observando isso nos seus textos. O que mais que nós temos? Vem comigo. Então, aí, ó, a observação para você do que a gente falou. Nós temos agora, de novo, a mesma situação. Olha, é possível perceber que a agressão contra a mulher rompe essa harmonia. Aí, o que eu fiz? Eu cortei a frase para colocar uma explicação. Que explicação é essa? No Brasil, eu estou deixando claro que é no Brasil. Olha isso. Se eu fiz esse corte para colocar a explicação, eu coloquei as duas vírgulas, vírgula antes e vírgula depois, como se eu tivesse parênteses ali para isolar essa expressão. Eu sei que vocês usam muitos parênteses, né? Pode usar, não tem problema. Mas, às vezes, vocês criam a mesma situação e essa situação precisa de uma vírgula. E se eu não colocar a vírgula, professor, o que acontece? Vou te contar, você perde nota lá na competência 1, que é a que vai observar se você está cumprindo as regras da escrita. Pois é, então é uma observação muito boa e muito válida. Não perca, preste atenção e faça direitinho, tá bom? O que mais? Vamos lá? Aqui, o que nós temos, né? Essas expressões aí, haja vista e há brechas que permitem a ocorrência dos crimes. De novo, eu tenho, haja vista que há brechas que permitem a ocorrência dos crimes. E aí eu fiz um corte aí para colocar essa explicação bem grande. Embora a Lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso, você vai percebendo, cada vez que a gente vê isso, estuda isso, mostra isso, você vai percebendo. Ah, percebi, a explicação está ali, ó, como se tivesse parênteses, não é? Então, perceba isso e não deixe faltar as vírgulas que são necessárias. E quando você faz esse tipo de construção, você eleva o seu texto para um nível melhor. Um nível melhor tem nota melhor. É isso que nós queremos para você. Mas não acabou não. Vamos lá, que tá quase. Vem aqui. O que mais que nós temos que falar sobre esse texto? Nós temos que perceber a questão aí da como é que essa ideia foi desenvolvida. Então, nós temos nesse mesmo parágrafo, espero que vocês tenham conseguido perceber, dois repertórios socioculturais. Então, eu tenho Aristóteles e eu tenho a Lei Maria da Penha. Falar sobre a Lei Maria da Penha numa redação como essa, nossa, é muito importante. Eu tenho dois repertórios. O que eu faço? Quando eu cito, eu coloco esses dois repertórios e consigo explicar bem, linkar bem com o meu tema e com a ideia do parágrafo, novamente a redação ela é bem avaliada em quais competências? Na 2 e na 3. Você percebe que as competências elas estão sempre ali, uma completando a outra, né? Então, você faz uma coisa boa, você pensa, eu vou ter uma nota melhor nessa competência, mas tem uma outra que também vai ser beneficiada. Muito bem. O que nós teremos, então, nas próximas aulas? O restante dessa redação, para você ver como ela foi construída e como ela foi, né, terminada e fechada com a apresentação dos 5 elementos lá na conclusão. Então, não percam.
E observem tudo isso, observe o seu texto, como é que você está construindo, faça a comparação dos seus primeiros textos com a forma como você está escrevendo agora, você vai perceber esse avanço e vai ficar cada vez mais seguro, contente do resultado. E eu por aqui também, nós por aqui também, é claro. Viu? Um abraço para vocês e ó, até a próxima. Boa aula por aí.